Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudionor Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, lição dos adultos, que está tratando desta vez sobre o Sermão do Monte. Eu estou aprendendo muito sobre o Sermão do Monte, mas muito mesmo. E olha que eu já estudei esse assunto no ano de 2001, justamente no segundo trimestre de 2001, há 21 anos, e agora voltamos a estudar. Eu leio frequentemente a Bíblia, mas quando você pega os detalhes do Sermão do Monte e você começa a discutir esses detalhes, parece que você não conhece nada da Bíblia, e eu acho que talvez você também tenha essa mesma experiência. Bota aí no comentário se você é do mesmo jeito também, começa a ler a Bíblia e começa a ver coisa nova, e quanto mais você estuda, parece que a fonte ainda é muito mais profunda que você não conhecia nada, porque é assim que acontece comigo. A todo instante a Bíblia está me corrigindo, a todo instante eu estou tentando melhorar a minha capacidade, a minha condição de servir a Deus, porque eu sei que sou muito falho. Graças a Deus que nós temos na Bíblia o registro de que todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque o Senhor nos recebeu e nós fizemos declaração, porque está escrito, para a sua salvação, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, declare Jesus como teu Senhor e vamos estudar a Bíblia Sagrada. O tema do trimestre sobre o Sermão do Monte diz assim: os valores do reino de Deus. Nós precisamos valorar o reino de Deus como Jesus nos ensinou e não como nós achamos que é, porque da forma que nós achamos que é, a gente fecha a porta para um, abre para outro e etc, etc. Tem caso que a pessoa vale mais o dinheiro da pessoa do que a própria pessoa. Eu vi uma situação outro dia onde alguém disse para outra pessoa, cadê o dízimo, meu irmão? Cadê a oferta? E eu digo isso para vergonha nossa, viu? Não é para vergonha dos outros, é para vergonha nossa. Cadê o dízimo? Cadê a oferta? Cadê isso? A grande comissão, etc. Você não estava junto evangelizando? Aí a pessoa na sequência pediu para tornar-se membro da igreja. Aí ele disse, não, você não pode se tornar membro da minha igreja não, porque você não é casado. Aliás, você já foi casado e passou por um divórcio. Quer dizer, foi casado, passou pelo divórcio, não pode se tornar membro da igreja, mas pode entregar o dízimo, pode entregar a oferta. Quer dizer, tem que trabalhar, tem que subvencionar, mas não pode se tornar membro da igreja, e isso acaba se transformando numa grande hipocrisia. Por quê? Porque a gente não está lendo, não está interpretando corretamente os valores do reino de Deus. E o subtema do trimestre fala da relevância do Sermão do Monte para a igreja de Cristo. Para mim e para você, que somos servos do Senhor. Aqui não fala do pastor, não fala do presbítero, do evangelista. Não, é nós. Você é servo de Cristo, sendo membro ou congregado. Você é servo de Cristo, então existe uma relevância desse sermão para você. Nós estamos diante da lição de número 9, programada agora para 29 de maio de 2022. E o tema da lição 9 é orando e jejuando como Jesus ensinou. Não é orando e jejuando como se acha que é. Semana passada nós começamos a falar sobre as coisas verdadeiras, sendo verdadeiros. E a primeira coisa verdadeira que nós somos chamados a atenção ali é o dar esmolas, é o ofertar. Eu até tenho uma live aí sobre 3 coisas que devem ser feitas secretamente. Dar esmola, orar e jejuar. Assista essa live que ela dá um complemento para a lição de domingo passado e da próxima lição. Então, orando e jejuando como Jesus ensinou. E é bom que nós temos a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a Bíblia do culto e ela tem as letras de Jesus em vermelho. Então, onde eu vou ler de vermelho aqui são palavras de Jesus. Se eu, por acaso, não considerar o que disse Pedro, o que disse Mateus, o que disse Tiago, o que disse o próprio Paulo, João, Judas, eu vou para o que disse Jesus. E o que disse Jesus, categoricamente, nunca houve um erro. Vamos aprender conforme Jesus ensinou. Aprender sobre orar e jejuar. A leitura de hoje, quinta-feira, está no Evangelho de Mateus, especificamente dentro do Sermão do Monte. Repito, o Sermão do Monte está em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. E como nós já estudamos até a semana passada Mateus capítulo de número 5, nós agora estamos dentro do capítulo 6.
E no capítulo 6 de Mateus, versículos 5 e 6, trazem a seguinte epígrafe: a oração do cristão deve ser humilde e discreta. Humilde e discreta. Vamos ler o texto na tradução Revista Almeida e Corrigida, na Bíblia do Culto, conforme eu já falei, e vamos ver o que Jesus fala sobre esta humildade e esta discreção da oração. Porque eu acho que nós estamos fazendo alguma coisa. Eu comentei ontem que tem pessoa que diz que a oração, se não for de joelho, não tem efeito. Encontrei uma pessoa que disse: olha, esse problema aí você tem que orar de joelho. E não é só de joelho. Também não é de qualquer forma. Conta-se a história de um rapaz que ele todos os dias, quando ia deitar, orava. Botava o joelho no chão e orava. Mas com o passar do tempo ele foi cansando. Chegou ao ponto dele pegar a oração, escrever num papelzinho, aí botou na cabeceira da cama, ele deitava e dizia: Jesus, ó. Aí apontava assim e já dormia. Não é bem assim. A oração ela é um diálogo. Se você vai conversar com alguém, você precisa saber o que vai conversar. Qual é o assunto? O que eu trouxe para falar com alguém? Não, eu vou orar. Estou indo para a igreja orar. Tá, irmão, você vai orar o quê? Sobre o quê? É igual o jejum que nós vamos comentar ainda também. Qual o objetivo? Então, na oração hoje, nós vamos aprender sobre a humildade e a discreção na oração. Vamos ler aqui Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Abra a tua Bíblia aí, viu? Diz assim: alguma coisa tem para trás. Ele vem ensinando ali alguma coisa sobre o jejum, tal, sobre a esmola, tal. Aí quando chega aqui, e passando já do fator da esmola, quando orares, que Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que é para orar sem cessar. Orar e sem cessar. Você tem que entender, não é que você vai viver a vida de joelho aí, não trabalha não? Não tem as contas para pagar? Ou quem dera que eu não tivesse contas para pagar. Mas quando orares, ore 24 horas na mente, no coração, etc. Mas quando você realmente, fisicamente for orar, não seja como os hipócritas. Meu Deus! Aprendemos agora que a hipocrisia aqui refere-se aos escribas e fariseus. Escribas e fariseus, hipócritas. Tome cuidado para você não ser um escriba ou você não ser um fariseu, para que você não seja um hipócrita. Presta atenção. Se você for um hipócrita, quem está dizendo é Jesus. Jesus diz assim: não seja como os hipócritas. Então você e eu não sejamos como eles. O que faz eles? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Parece que já está indo contra o que eu falei. Não. Na realidade, é porque a pessoa lá que me disse isso, disse que a oração, se não for de joelho, não tem efeito. Aí eu fico com dificuldade. Eu não sei se Jonas orou de joelho no ventre do peixe. Eu não sei se Jonas orou de joelho. Eu não sei se outras orações da Bíblia foram de joelho. Não sei. Não é o formato. Mas estes hipócritas contentam-se em orar de pé nas sinagogas. Alguém diz: falar pouco para ser aplaudido, falar alto para ser ouvido e falar de pé para ser visto. Eu imagino os hipócritas, eu não posso chamar de outro jeito, os escribas e fariseus dentro da sinagoga, local de adoração, ou como tem gente que é crente na igreja, né? Trem bom, só na igreja, mas vai na fila do banco, né? Vai lá na rede social para ver se é crente, né? Vai no comércio aí, vai no agiota, vai lá na prestação de serviço. Eu coloquei meu carro uma vez para prestar serviço no local, um carro importado, e quando voltou um armengo de um negócio lá. Eu digo: meu, é complicado, né? E aqueles que têm o costume de mentir mesmo, você pergunta e ele... Entenderam? Então, na igreja todo mundo é crente, e os hipócritas, escribas e fariseus, na igreja ficavam em pé, oravam com as mãos levantadas, e Jesus fez registro disso. Comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para mostrar que está fazendo serviço. Ele está na esquina orando, deu aquela hora igual aos muçulmanos, né? Às 6 horas da tarde, orando de mãos levantadas. Quem é aquele? Aquele é o cara que ora, aquele é o cara né? Aquele é o cara, né?
para serem vistos pelos homens. Jesus já matou aqui na primeira. Eles não oram para serem ouvidos por Deus. Eles oram para serem vistos pelos homens, para que os homens saibam que eles estão orando, para que os homens saibam que eles estão na rua. Vamos lá. Aí Jesus continua: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não tem nem preocupação com o que vai receber na eternidade, irmão. Já recebeu. Os homens já viram. Já foi aplaudido. Não tem problema. Entendeu? A orientação de Jesus é contrária a isso. Agora, se ele insiste em ficar na sinagoga ou ficar nas praças, tranquilo, já receberam o seu galardão. Eu não estou falando de quem vai na rua evangelizar, não é nada disso. Eu estou falando daquele que faz para se amostrar. Aí alguém diz bem assim: quem se amostra é ele, quem ora é ele. Muito cuidado, porque o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 5, conclui dizendo: em verdade vos digo, que quem falou isso foi Jesus, irmãos. Irmão, não fui eu não. Eu estou lendo o texto aqui conforme Jesus falou. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Hipócrita. Hipócrita. Escriba o fariseu, hipócrita. Agora vamos para o versículo 6, que o versículo 6 fecha a ideia, porque agora é a orientação do Mestre, do Senhor Jesus Cristo, a como nós devemos fazer. Sabe aquela questão da pessoa faz a oração e manda para você: estou orando por você. Não, meu irmão, para com isso. Hipócrita. Ore e fique na sua. Ore e deixe Deus trabalhar. Você orou, fez o seu papel. Paulo, em outro momento sobre o evangelho, ele diz bem assim: a mim me é imposta essa obrigação, e ai de mim, Paulo falou com relação à pregação do evangelho. Qual é a tua função? Não digo cargo. Cargo e função são diferentes. Qual é a tua função no reino? Você assumiu a função de ser sacerdote? Assumiu? Você é presbítero? Você é evangelista? Você é pastor? Você assumiu a condição de ser sacerdote? Então, dentro da função de sacerdote está o orar pelo rebanho. Se você ora pelo rebanho, não há mérito nenhum nisso, é uma obrigação, porque este rebanho vai ser prestado conta, vai ser chamado à prestação de conta das tuas mãos. É só isso. Eu devo orar por todos, e falamos aí sobre a oração, tem a intercessão no modelo da oração, mas quem tem a obrigação funcional da oração pelo rebanho é justamente o sacerdote. E não tem mérito nenhum nisso, é obrigação. Quer dizer que eu sou advogado? Ah, mas hoje eu vou para uma audiência. E daí? É minha obrigação. Então você vai orar. E se orar, não precisa pegar a mensagem e dizer: olha, estou orando por você, é 2 da manhã. Tá, beleza, tranquilo, pode orar. Deus te abençoe. Sua obrigação. Versículo 6. O que Jesus ensinou do Mateus capítulo 5, versículo 6? Mas você, diferente dos hipócritas, mas tu, quando orares, não é que é 24 horas, tem gente que não vai trabalhar para pagar as contas, mas está orando. Muito cuidado. Quando orares, entra no teu quarto. Uai, não é na sinagoga? Nem na esquina? É no quarto? Ah, eu não vejo você orando. Será que é porque você não está dentro do meu quarto? Será que é por isso? Quando orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Fecha a tua porta. Você vai entrar no quarto e mesmo assim ainda vai fechar a porta. Não precisa nem os outros estar vendo ali. Você vai entrar no seu quarto caladinho, quietinho, boca pio e vai fechar a porta. Ora a teu pai. Você vai orar a Deus. Lembra que eu disse? Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu. Você vai entrar na presença de Deus, você vai conversar com Ele. Deus é onipresente, Deus está ali te ouvindo. Aí você vai pegar os teus problemas e vai levar teu pai. Uma vez, num determinado culto, uma irmã estava orando e ela estava com um problema em casa com o marido. E no meio de todo mundo lá, ela orando: oh Deus, o Senhor sabe que meu marido fez aquele negócio. Aí contou, moço, no meio de todo mundo. Ô irmão, que coisa. Deu uma semente daninha ali que deu um trabalho para resolver o problema. E a irmã contou isso como se fosse verdade e era mentira. Só que ela queria divulgar na oração, divulgar para a igreja e aproveitou a oração para fazer isso. E aqueles que, para mostrar espiritualidade, falam em línguas na oração sem o Senhor ter autorizado.
conforme o Espírito lhes concedia que falasse, foi o que aconteceu em Atos. Então vai lá para o teu quarto, porque lá no teu quarto você vai ser sincero. Lá no teu quarto você vai ser humilde, lá no teu quarto você vai ser honesto. Lá no teu quarto você vai ser discreto. Aí lá você pode chorar lá, não precisa ter vergonha de chorar, porque você não está no meio da rua não, você está sozinho. Lá você pode chorar. Lá você pode falar em língua, e a língua lá vai ser verdadeira, porque vai estar só você e Deus. Aí se por acaso você estiver lá inventando, Deus vai te cobrar naquele exato momento. Ora a teu Pai, que está em secreto. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento do que não se vê e do que se espera. É a certeza. Então teu pai está ali te ouvindo. Agora você precisa acreditar que ele está lá. Você não conversa com alguém no telefone e parece que alguém está lá do outro lado, só porque você está ouvindo a voz? Se você está respirando, você está sentindo a Deus. Não é possível, porque foi Deus quem deu o fôlego de vida. Então você vai orar a teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto, olha o outro lado da oração. O teu pai que te vê em secreto, teu pai que te vê em secreto. Ó, teu pai está em secreto e teu pai te vê em secreto. Ele te vê quando você está sozinho. Vai lá para Hebreus capítulo 12, versículo 1. Rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. E entenda que essa grande testemunha está nos vendo em secreto. Aí tem um livro que diz, quem é você quando ninguém está orando? Quando ninguém está olhando? Lá na igreja pode ser que seja um teatro, né? Alguém te garante, um estatuto te garante, a falta de testemunho te garante, mas quando você entra teu pai que te vê em secreto, e aí, como é que fica a situação? Aí teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tá dizendo que Deus, ao receber a tua oração, vai te dar a bênção que você está pedindo? Não. Tá dizendo que Deus vai te recompensar. E quando alguém recompensa alguém é pelo quê? Quando alguém indeniza alguém é pelo prejuízo que causou. Alguém causou alguém um prejuízo e indenizará. E teu pai te indenizará. Não é assim que está escrito o texto. É teu pai te recompensará. E a recompensa, ela vem segundo a obra de cada um. Pode ser que Deus reconheça que você está com falsidade e Deus vai te recompensar a falsidade. Agora, vá orar para ele em secreto. Como também pode ser que Deus reconheça que você mereça uma bênção e Deus vai te dar uma bênção. De qualquer que seja a forma, como diz a epígrafe, você precisa ser humilde, reconhecer que você não é patavinha nenhuma, você não passa daquilo que realmente você é e diante de Deus não tem esse negócio, porque ninguém é igual a ele. O próprio Satanás diz bem assim, subirei e lá vou fazer um trono e serei semelhante a ele. Nem Satanás sabe como Deus é. Ele tem a noção, ele imagina, na hora que eu subir eu vou saber. Ele não sabe. E você que julga ser alguma coisa? Não é nada. Salmo 103, verso 14, que eu cito novamente. Deus sabe, conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Então você vai ser humilde e você vai ser discreto. E teu Deus que te vê em secreto, ele te conhece. Ele me conhece e ele te conhece. Ele te recompensará. A gente diz, ele te ouvirá, mas o texto aqui não diz te ouvirá não. Talvez diga para frente. Mas no versículo 6 que nós lemos diz assim, te recompensará. Legal, né? Nós estamos aprendendo sobre a oração e eu espero que você compartilhe esse conteúdo com outros para que eles também possam ouvir e aprender. E no que nós já falamos lá para trás, faça a confissão de pecados, moço. Faça a confissão de pecados. Nós vamos fazer uma live aí, eu e o Maciel, sobre o tema o pecado, a confissão auricular e o perdão de Deus. Você vai aprender essas três coisas. Mas neste momento, faça a confissão de pecado, entre diante dele com humildade, com sinceridade. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Vamos abençoar outros com a palavra do Reino de Deus. Utilize isso aí para evangelizar, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.